Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é o primeiro de 8 vídeos em que eu vou passar um mini curso de desenho para você aprender a desenhar do zero até o seu estilo de desenho favorito. E na aula de hoje você vai aprender exercícios e técnicas que são fundamentais para você fazer um desenho do zero, do absoluto zero. E pode ficar tranquilo que ao longo das aulas eu vou te ajudar a encontrar o seu estilo de desenho favorito. Mas antes de começar a te passar o conteúdo dessa aula, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse conteúdo com quem também quer aprender a desenhar do zero. Então, se você conhece alguém que também tem essa mesma vontade que você de aprender a fazer um desenho do zero até o seu estilo de desenho favorito, compartilhe esse vídeo e deixa o seu like para eu saber se você gostou de todo esse conteúdo da aula de hoje, tá bom? Na aula de hoje, nessa primeira aula, nós vamos utilizar folha sulfite e lápis de desenho. Nós não vamos utilizar outros materiais, porque o intuito da aula de hoje é começar do absoluto zero. Então, se você tem dificuldade em começar um desenho do zero, ou se você não sabe nada de desenho, essa aula é para você. Aliás, todas essas aulas que eu vou passar, esse mini curso, é para você, para justamente você começar a fazer um desenho do zero até o seu estilo de desenho favorito. Então, se você quer aprender a desenhar, até fazer desenhos incríveis de animes, aqui você vai aprender. Fazer desenhos também em realismo, você também vai aprender aqui. Enfim, todos os estilos você vai conseguir alcançar esses níveis de desenho, tá bom? E isso tudo começando do absoluto zero. Os primeiros exercícios que eu vou passar para vocês, né? Antes da gente começar a fazer um desenho, algum esboço, ou qualquer outro tipo de desenho que a gente esteja em mente, é bom a gente começar a fazer alguns exercícios que são básicos e que são fundamentais e que muita gente não faz, que são as linhas retas. Tá vendo que a minha linha, ela praticamente sai bem retinha? E isso porque eu treino todo dia. Eu todo dia treino essas linhas que são a base do nosso desenho, para desenhar qualquer coisa. Então, você pode treinar essas linhas retas na diagonal, na horizontal e na vertical. Na vertical, eu acho que é o mais difícil de todos. Não se preocupa se você tiver dificuldade. Tá vendo que as minhas também saíram um pouco tortas, mas não tem problema, não foque em perfeição nesse momento, tá bom? Principalmente para começar. Um detalhe que vocês têm que prestar atenção é na forma que você segura o lápis. A melhor forma de você segurar um lápis é deitar ele nessa posição aqui. Não deixar ele muito em pé e nem muito deitado. Porque se você deixar ele muito em pé, geralmente você acaba dando muita força pro lápis. E agora, nesse primeiro momento que você está começando a fazer um desenho do zero, não é o ideal. Geralmente a gente faz desenhos utilizando o lápis em pé para fazer detalhes, porque justamente a gente consegue fazer traços mais firmes, tá vendo? A gente consegue colocar um pouquinho mais de força no lápis e aí a gente consegue fazer detalhes. Esse é o jeito ideal. Mas quando a gente não vai fazer detalhes, deixa ele na diagonal. E deitado a gente usa para esfumar um desenho, preencher os desenhos, tá certo? Então, existem muitas formas de segurar um lápis, mas para fazer um desenho, o ideal é você deixar ele na diagonal assim, tudo bem? Então, esse primeiro exercício que eu passei para vocês são as linhas retas. Então, sempre treinem as linhas retas, principalmente na diagonal, tá vendo? Com o lápis bem
livre, sem colocar muita força. Deixa a mão bem leve para manusear o lápis. Vai fazendo sem pensar se tá certo ou se tá errado. E outra coisa, no começo, quando a gente tá aprendendo a desenhar, a gente coloca muita força no lápis. E isso não precisa, tá? Você não precisa colocar muita força no lápis. Porque senão o seu desenho, você vai ficar muito tenso. A sua mão, o seu braço vai ficar muito tenso. E aí quando se você errar, você vai ficar frustrado, vai pegar a borracha, vai tentar apagar. E o traço, como saiu muito forte no papel, a borracha não vai conseguir apagar 100%. E isso não é legal, você vai ficar frustrado e o seu desenho vai acabar não saindo do jeito que você realmente quer. Então, nesse primeiro momento, usa só o papel, o lápis e vai desenhando de forma fraquinha. Vai controlando a força da sua mão no papel. Não precisa colocar muita força, tá? E um outro detalhe, não usem a borracha, tentem não usar a borracha, tá? Pra justamente você perder esse medo de errar, pra lidar com as frustrações e ficar mais livre o seu traço no papel, pra colocar as suas ideias no papel, tá certo? Esse foi o primeiro exercício, as linhas retas. Bom, o próximo exercício que eu vou passar para vocês é um exercício bem simples, mas que é fundamental para aquecer a sua mão antes de fazer um desenho e também faz com que você acostume a sua mão a fazer o traço, porque às vezes quando a gente pega um papel em branco e um lápis e começa a desenhar, a gente percebe que a nossa mão tá meio dura, né? Às vezes, a mão não tá ali pronta para desenhar. E aí você percebe que o traço sai meio rígido e às vezes isso acaba frustrando logo no começo. Então, para que isso não aconteça, faça esses exercícios que eu estou passando para vocês. Façam bastante linhas retas e também essas formas geométricas que eu vou passar para vocês agora. Vou começar passando para vocês o quadrado e o triângulo, usando as linhas retas e posicionando o lápis bem do jeito que eu falei pra vocês, no primeiro exercício. Ele deixando bem na diagonal, com a mão bem solta. Você pode ir fazendo aos pouquinhos, assim, do jeito que eu tô fazendo. Não se preocupa se ele tá reto, se tá torto, não se preocupa com isso. Só pega a folha em branco e vai fazendo as formas geométricas de maneira solta, de maneira aleatória, que isso vai ajudar bastante. Tá vendo que eu fiz um quadrado bem simples? Aí agora, e isso eu fui fazendo aos pouquinhos, ó. Pode ir fazendo esses movimentos, ó. Começa fraquinho, aí vai fortalecendo o traço. Você pode fazer dessa maneira, como eu fiz, ou fazer direto. Assim, o traço sai um pouquinho mais trêmulo, mas também é super válido pra gente treinar o nosso traço. Treinar principalmente a movimentação dos dedos. Tá vendo? Traço vertical, horizontal, horizontal, vertical. Lembra das linhas retas que eu passei pra vocês irem treinando, né? Passei pra vocês irem treinando assim e depois na vertical. É a mesma coisa pra fazer o quadrado. Vertical, horizontal, vertical, vertical, horizontal. Não se apega à perfeição, tá, gente?
Exatamente, são técnicas e exercícios bem básicos, exatamente para que a gente consiga desde o início fazer desenhos bem legais e sem preocupação, sem dificuldade. Olha só a diferença desse quadrado para esse. Esse foi o primeiro quadrado que eu fiz. Esse foi o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja só, fazendo, olha a evolução no papel, né? Agora imagina, desenho após desenho, você vai evoluindo. Então, o segredo para o desenho ficar bom é você sempre treinar. Sempre um pouquinho que você fizer por dia já vai fazer a diferença. Vamos fazer também quadrados maiores. Ó, pode ir fazendo aos pouquinhos, ó. Aí vai fortalecendo o traço. Ó. Tá feito o quadrado e sem régua. Agora vamos fazer o quadrado maior, só que de uma vez. Vamos ver. Saiu um pouco torto, mas tudo bem. Já é uma evolução desse para esse, ó. Perceberam? Aí, o intuito desse exercício é vocês fazerem bastante, sem usar borracha, para você treinar a sua mão. Tá vendo? A minha mão, eu tô sentindo que a minha mão já tá mais livre para fazer outros desenhos. Você pode fazer um retângulo, sem problema. Aí agora desse lado eu vou fazer os triângulos. Da mesma forma que eu comecei fazendo o quadrado. Comecei fraquinho, aí a gente pode fortalecer onde a gente quiser. Sempre prestando atenção na forma que você segura o lápis, isso é muito importante. Fazer um triângulo maior. Agora, o triângulo é interessante porque dá pra gente posicionar de maneiras diferentes. Quadrado também, né? Eu vou fazer um... Aí vai virando um mosaico de formas geométricas. Eu sei que quando a gente tá no início, dá vontade de pegar um papel e sair fazendo um desenho completo e de maneira bem rápida, mas é muito importante também a gente treinar a nossa paciência, né? Vai fazendo, separa uma folha para justamente você ir treinando só essas formas geométricas. Você vai ver que isso vai fazer diferença no desenho final, no desenho por completo, sabe? Você pode fazer assim, vários traços, ou fazer de uma vez. Tentar fazer mais rapidinho aqui pra não ficar muito longo essa parte
exercício. Mas não se preocupem se saiu torto, não usem a borracha nesse exercício, tá? Vamos tentar não ficar refém da borracha nesse primeiro momento, tá bom? É muito importante. A borracha, ela tem a sua função, mas nas horas certas, tá bom? Tá vendo? Então, esse é o exercício das formas geométricas triângulo e quadrado. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o círculo. Existem duas formas da gente fazer o círculo. Primeiro que a gente pode fazer é fazer dois traços, um na vertical, pode fazer fraquinho para apagar depois, e outro na horizontal. Esses dois traços, eles têm que ter o mesmo tamanho, tá? Eu fiz bem fraquinho pra gente poder apagar depois. Aí, a gente só precisa ligar os pontos, ó. A gente arredonda aqui, arredonda aqui, aqui. Vai fazendo fraquinho, porque às vezes a gente não acerta, né, nos traços internos, mas isso já ajuda a gente a fazer o círculo sem dificuldade. Vai usando o lápis bem fraquinho. Aí aqui você pode ir treinando o braço, ó. Sentido inverso também. Tá? Aí, tem esse é a primeira forma pra gente fazer o círculo. O segundo é você pegar o lápis de forma bem fraquinha e aos poucos a gente vai fortalecendo o lápis no papel. A gente vai fazer assim aos poucos. Pode ser no sentido que for melhor pra você. Vai fazendo aos pouquinhos até você sentir que o círculo tá do jeito que você quer, aí você fortalece. Então, existem essas duas formas de fazer o círculo. Aí, você pega uma folha também, separa essa folha para só treinar os círculos. Porque justamente o círculo é uma forma geométrica que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer. E aí acaba não treinando porque é difícil. Difícil não, como fica muito torto no começo, todo mundo acaba ficando com preguiça de fazer, acaba pegando alguma coisa redonda pra fazer. Não é errado, tá? Mas se você treinar desde o início o círculo, você vai ver que você vai ficar melhor no desenho. Aí a gente pode treinar esse aqui, dessa forma. Pode entortar o papel, não tem problema, tá? Sem problema nenhum. Aí vai fazendo aqui com o lápis bem fraquinho. Esse círculo com esses dois traços no meio, a gente vai usar bastante para fazer figura humana, tá? Então, é bem legal você treinar dessa forma também. Fazer a forma geométrica aqui, forma geométrica não, as duas linhas, vertical e horizontal, e ligar os pontos.
vai ter uma aula só de figura humana, mas já adiantando para vocês, esse mesmo tamanho aqui, essa mesma medida, a gente usa para fazer o queixo. Aí a gente só liga aqui para fazer a estrutura da cabeça, tá? Mas na aula de figura humana eu vou explicar tudo certinho para vocês, tá? Aí vai fazendo vários círculos pra gente treinar bastante essa forma geométrica. Faz grande também, para os dois sentidos. Deixa o seu braço trabalhar, tá? Não tem problema se sair torto. Vai fazendo pequenininho também, ó, para os dois lados. Ó, fiz para um lado, fiz para o outro lado. Trabalha bem os dedos, tá? Todos esses detalhes que eu tô passando para vocês é muito importante, tá? Faz toda a diferença no desenho que a gente vai fazer mais pra frente, num desenho mais avançado. Então, se você tá começando do zero, esses exercícios são fundamentais para quem tá começando, para quem já sabe desenhar também. Às vezes, um detalhe só que você muda no seu treino já faz a diferença no seu traço e faz com que você evolua nos seus desenhos. Aí você pode me perguntar: ah, Ju, mas eu não gosto desses montes de traço no meu desenho. Eu gosto de fazer o desenho já pronto para pintar. Mas você pode fazer um desenho mais pra frente, um desenho de uma vez e pra já finalizar ele. Mas é legal você aprender cada processo do desenho, porque ninguém nasce já sabendo um desenho de finalização, né? Então, se você faz, nem que seja um bonequinho de palito, ó. Perceba que eu usei vários traços aqui para fazer esse bonequinho. Eu usei as linhas retas, usei a forma geométrica do círculo e fui fazendo traço por traço, não fiz de uma vez. O desenho é assim, a gente vai construindo ele aos poucos. Então, não tenha pressa, a gente vai aprender a fazer esboço, tá? Ó, depois que a gente preenche toda a nossa folha, aí a gente tá pronto pra ir pro desenho de fato. Tá certo? Ó, fiz o treino com as linhas retas, tá vendo? Comecei com as linhas retas, vertical e horizontal, preenche a folha. Depois, fui para as formas geométricas quadrado e triângulo. Depois, fui para o círculo. Então, esses são os 3 passos principais para você iniciar. Esses exercícios vão ajudar com que você aqueça sua mão, aqueça os seus dedos e aqueça o seu traço, tá bom? Então, não subestimem esses exercícios, tá? Mesmo que você já saiba desenhar, ou se você está desenhando, você está começando do zero, confia nesses exercícios que eu passei para vocês, que vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer um desenho completo com mais segurança e mais capacidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora é o momento que a gente vai colocar todos aqueles exercícios em prática.
Agora, esse é o momento perfeito, porque a gente está com a mão aquecida, estamos com as formas geométricas fresquinhas na nossa cabeça, prontas para colocar as nossas ideias do desenho no papel. Mas, antes da gente começar a desenhar, fazer o desenho do zero, a gente tem que analisar e ver de que forma a gente vai executar esse desenho. Se você já está com uma ideia na cabeça, né, algum personagem ou algum cenário, ou quer fazer um personagem do zero, é legal a gente pegar referências, porque fazer um desenho de imaginação já é um tipo de desenho que já é mais avançado, porque às vezes, logo no início que a gente está fazendo um desenho do zero, não é sempre que a gente consegue colocar as nossas ideias materializadas ali no desenho no papel. Para fazer um desenho de imaginação, você tem que trabalhar o seu emocional, você tem que deixar o seu pensamento livre, deixar que o lápis vai fazendo e vai transmitindo o que você está pensando ali no papel. E não se apegar ao resultado final, tá? Se você quiser fazer um desenho de imaginação agora, eu sugiro que você trabalhe esses pontos que eu falei para vocês. Trabalhar o emocional, deixar o desenho fluir de uma maneira livre e não se apegar ao resultado final. Então, para fazer um desenho do zero usando referências, eu vou falar para vocês quais são os tipos de referências que você pode usar. A primeira referência que você pode usar e que eu uso muito, muitas pessoas logo no começo usam bastante, são referências de fotos. Vocês podem pegar muitas fotos na internet, no Pinterest, no Google, tá? Vou anotar aqui os nomes para vocês. Pinterest e Google. Peguem bastante fotos de pessoas, de lugares, de coisas que vocês gostam e que querem começar a aprender a desenhar, tá? Por exemplo, você quer aprender a desenhar um carro, quer aprender a desenhar uma casa, uma paisagem. É muito legal vocês copiarem de fotos, tá? A segunda opção de referências que você pode usar são desenhos de outros desenhistas. Mas aqui eu tenho que chamar a atenção para um ponto muito importante. Quando a gente copia o desenho de outra pessoa com o intuito de estudar, isso é válido. E se você posta em algum lugar, por exemplo no Instagram, é legal que você marque a pessoa que você se inspirou para fazer aquele desenho, pegou alguma técnica que é da pessoa, tá? Então, deem os créditos para o desenhista, tá bom? Deem os créditos, muito importante, para o artista, tá bom? Não, porque é muito perigoso plagiar, tá? Então, prestem atenção nesses pontos quando forem treinar o desenho baseando na técnica de outra pessoa. A terceira forma de você pegar inspiração para desenhar, referências, são de filmes, séries, que mais? Animes, tá? Aí você pode, né, pegar no YouTube, no Netflix, tem várias formas de você pegar essas referências. Aí, pegando todas essas referências, você faz uma pasta para salvar todas essas referências.
As fotos que eu falei para vocês, além da internet, você pode pegar um albinho de fotos da sua família e usar como referência também. Faça uma pasta para organizar todas essas ideias, que aí fica mais fácil quando você for desenhar e tá sem inspiração, você vai nessa pasta para fazer um desenho do zero. Não é todo dia que a gente está inspirado para desenhar, mas é nessas horas que uma pastinha de referências salva a nossa vida e a gente não fica sem desenhar só porque tá sem vontade ou sem inspiração, tá? Então, essa pastinha ajuda muito, tá? E conforme você for captando referências e montando a sua pastinha de referências, você vai guardar na sua memória da pasta do seu celular ou de alguma pasta física, você vai guardar na sua memória essas referências, tá? Então, na sua memória, você vai gravar referências, vamos supor, referências de roupas, referências de cabelos, referências de ruas urbanas, referências de pinturas, estilos de pinturas, referências de cores. E aí, que tudo isso aqui vai montando o seu estilo favorito ou o seu estilo próprio. Aí, aos poucos, conforme você vai criando esse arquivo de memórias, essa experiência de treinar desenhos, de treinar essas referências, você vai ganhando essa percepção do seu estilo favorito. Você, aos poucos, vai descobrindo qual tipo de desenho que você mais gosta. Você vai, aos poucos, descobrindo o que você tem mais facilidade de desenhar. Você vai descobrindo o que você tem mais dificuldade. E conforme você vai identificando essas coisas, você consegue dar mais foco no que você quer evoluir. Se você tem dificuldade em desenhar mãos, por exemplo. Dificuldade mãos. Aí você vai fazer uma pastinha com referências de mãos. Aí você vai treinar mãos de todas as formas possíveis e aí você vai criar a memória e a facilidade e a experiência de desenhar mãos. Então, esse é o caminho, tá, gente? Você primeiro pega as referências, vai pegando várias referências do que você gosta e acha que gosta, aí você faz uma pastinha, aí você treina pra caramba todas essas referências. E depois que você treina, você cria memória e experiência. Então, aqui, depois dessa parte, você passa para esse estilo favorito. Então, muitas vezes quando a gente quer começar do zero, a gente acha que a gente já tá nesse nível aqui, ó. Estilo favorito. Você já sabe qual é o seu estilo e você já quer pular pra cá. Mas não, aqui é o ponto inicial, tá? Então, esse é o caminho. Aí depois que você pegou experiência em treinar fotos, desenhos, filmes, né, etc., tem outra forma também de você treinar desenho, tá? Que é fazendo uma observação de objetos. Esse é uma outra forma porque é algo mais físico. Você vai pegar o objeto e vai desenhar no papel. Então, é
é legal você pegar a experiência desse método aqui e, ao mesmo tempo, intercalar com essa forma que eu vou mostrar para vocês. Fazer um desenho observando observar objetos, tá? Essa é outra forma da gente fazer um desenho do zero e é a forma que eu vou mostrar para vocês. O objeto que eu escolhi para desenhar com vocês é esse Funko aqui do BB-8. Eu escolhi ele justamente porque ele tem as formas que a gente treinou lá no início da nossa aula. Ele tem o círculo, ele tem um meio círculo aqui, os detalhes dele é bem facinho de fazer, então escolham objetos assim, objetos fáceis, tá? E vocês vão ver que também é uma ótima forma de você treinar, tá? Tem muitas pessoas também que treinam usando frutas, usando maçã, por exemplo, banana. Também é uma outra forma muito legal da gente fazer um desenho. Então, vou fazer aqui pra vocês. Pra vocês verem que não é difícil, tá? Então, vamos fazer o círculo do jeito que eu mostrei pra vocês aqui. Esse mesmo exercício. Eu vou usar esse tipo de círculo, tá bom? Vamos lá. Bem fraquinho. Então, esse é o corpinho do nosso BB-8. Aí, vamos fazer a cabeça dele. Primeiro, vamos fazer uma linha na horizontal, aqui, para delimitar essa parte aqui. Uma linha aqui também. Uma linha aqui e outra aqui. Eu sei que a cabeça dele não é quadrada, mas vocês já vão entender o porquê que eu fiz assim. Aí, aos poucos, a gente vai contornando a cabeça dele, deixando arredondadinha, tá vendo? Você não precisa tentar fazer a cabeça dele já assim, sabe? Aí sai torta, aí você, ai meu Deus, não ficou do jeito que eu queria. Não, você pode fazer uma linha reta e ir trabalhando os detalhes. Lembra que eu falei pra vocês que o lápis em pé é pra gente fazer os detalhes? Então, é nesse momento que a gente vai fazer. Aos pouquinhos, vamos fortalecendo esses traços. Aí, ó. A cabeça dele tá praticamente pronta. Aí, vamos para o corpo dele. Fortalecer aqui, ó. Tá? Agora, vamos para os detalhes. Eu justamente escolhi o BB-8 porque ele é fácil de fazer, ó. A cabeça e o corpo já estão prontos. Agora sim, a gente vai para os detalhes. Um círculo aqui, um círculo menor. Lembra que a gente treinou aqui, ó. A gente treinou círculos maiores e círculos menores. É esse círculo agora que a gente vai fazer.
Não se preocupa se tá torto. Agora um círculo menor dentro. Você pode ir fazendo aos pouquinhos ou de uma vez. Aí, essas partezinhas aqui são as engrenagens. Então, com o lápis mais em pezinho, mas sem colocar muita força, a gente faz esses traços menorzinhos. Não precisa se preocupar se tá igual, se não tá. Observa e faz, tá? Tá feita a engrenagem. Aí você pode reforçar o traço, fazer detalhes. Não se preocupa com esse monte de traço, tá? Observa todos os detalhes, não deixa nada passar, porque quanto mais detalhes no desenho, mais incrível ele vai ficar. Não tenha pressa. Aí, aqui, ó, perceba que eu não usei borracha até agora. Então, para você ver como os exercícios iniciais foram bons, porque eu tive mais segurança em fazer esses detalhes sem usar a borracha, entendeu? Esse é o segredo de fazer esses primeiros exercícios. Eles fazem com que a gente tenha mais segurança e não tenha medo de fazer. Ó, lembra desses círculos? São esses que a gente tá fazendo agora. Aí, os detalhes. Alguns botõezinhos, né? E aqui mais alguns detalhes e a anteninha do BB-8. E tá pronto o nosso BB-8. Aí eu vou pintar ele, lógico. Pra pintar, eu vou contornar com uma caneta nanquim e vou utilizar a canetinha, uma laranja, uma cinza e uma preta. Vai ter uma aula em que eu vou explicar tudo certinho, só sobre materiais, fiquem tranquilos, tá? E essa parte eu vou fazer rapidinho pra gente não perder muito tempo, tá bom? Aí, agora sim, a gente pode usar a borracha pra apagar essas partes. Você não precisa apagar, tá? Mas, se você preferir, pode apagar. Agora é só pintar.
Tá aí o nosso BB-8, um desenho do absoluto zero, um desenho simples, um personagem super legal que vocês podem estar desenhando e usando como inspiração, como referência. Procurem começar com personagens mais fáceis. Tem esse BB-8, tem o Michael Wazowski do Monstros S.A., tem muitos outros, tem o Bob Esponja, tem muitos outros personagens que são fáceis de desenhar e são fáceis de pintar, ficam bonitinhos, ficam legais e aos poucos você vai vendo a sua evolução, tá? E isso usando um objeto para poder desenhar. Então, só recapitulando, utilizamos uma folha sulfite e um lápis, pode ser qualquer lápis que você tiver na sua casa, tá? Eu usei um da Faber-Castell, é um lápis de desenho muito bom, tá? Mas fiquem tranquilos que vai ter uma aula só sobre materiais. Utilizando esses materiais, comecei fazendo esses exercícios das linhas retas, que são muito importantes para a gente aquecer a nossa mão e o nosso traço. Fiz os quadrados e os triângulos, que ajudam a gente a ter a percepção da firmeza da nossa mão, do movimento do nosso braço, dos nossos dedos, percepção do espaço da nossa folha. Percebam que com o triângulo dá pra gente trabalhar bem esses espaços, com o quadrado também. E a cada figura geométrica a gente vai tendo essa percepção de evolução. Isso é muito importante para a gente se motivar a treinar cada vez mais. Os círculos, mostrei para vocês as duas formas de fazerem um círculo. Utilizem todo o espaço que vocês tiverem na folha de vocês. Separem pelo menos 2 folhas para vocês treinarem essas formas geométricas. É muito importante para a gente aquecer a nossa mão e utilizar essas formas geométricas no desenho que a gente vai fazer a partir do zero. Depois a gente estuda a forma como a gente vai colocar as nossas ideias no papel. Vocês podem utilizar as referências de fotos, tanto fotos digitais da internet, como fotos impressas, tá? Utilizem bastante fotos que vocês vão ver que vai abrir a mente de vocês para observar e colocar os detalhes no papel. Usar referências de desenho também é muito bom. Faz a gente perder o medo de treinar certas técnicas, mas não esqueçam de dar os créditos para quem desenhou, tá? Usem filmes, séries e animes para fazer, para a gente perceber quais são os nossos gostos pessoais. Separem quais são os seus filmes, séries e animes favoritos, que vocês vão ver que é uma ótima forma de treinar. Junta tudo isso numa pasta, treina bastante todas essas referências que vocês guardarem e aos poucos na memória de vocês vão ver que aos poucos vocês vão guardando na memória de vocês essa experiência do treinamento. E treinando tudo isso a gente consegue chegar no estilo favorito de desenho. Então, percebam que é um processo, não é um passo só que você vai chegar até aqui, tá? Existe um processo e você tem que... o segredo para você conseguir chegar até aqui satisfeito e feliz com o seu desenho é treinando muito. Treinando dia após dia, um pouquinho por dia, você vai ver que vai valer a pena. E esse é o desenho que eu fiz a partir do zero e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer também com todas essas dicas e todas essas técnicas que eu passei para vocês, tá? Na próxima aula vai ser a aula de figura humana, então não perca a próxima aula, tá? Que ela tá muito boa, cheia de técnicas e cheia de dicas, tá bom? Vou contar lá todos os meus segredos que eu uso para desenhar figura humana e vou passar muitas coisas legais para vocês aplicarem no desenho de vocês. Vocês vão aprender a desenhar uma figura humana do zero até descobrir o seu estilo favorito, tá bom?